De volta com o Educador em Entrevista, na companhia hoje do Eduardo Toledo Pereira, veterinário. Obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos aí. Bom, Eduardo, nós estamos em curso aí com a vacinação de cães e gatos no município e sempre com alerta a respeito da questão da raiva, que é uma preocupação que tem que se ter, né? Não é porque a gente parece que está distante da doença que ela não seja uma ameaça constante. Na verdade, é uma ameaça, né? É uma zoonose, ela é transmitida dos animais para os humanos e é uma doença fatal. Então, por acaso, uma vez pegar, é a única, né? Não tem tratamento. E aqui, há 2 anos atrás, teve 2 casos de raiva em equinos, né? Então, condiz que o vírus está circulante, né? E uma questão prática aí é que é assim, né? Nós temos toda a cobertura de vacinação de cães, de gatos, mas a gente tem um transmissor complicado aí que é o morcego, né? Entre outros, né? E que esses não tem como vacinar. Então, por isso que a cobertura tem que ser feita anualmente. Isso. O morcego, tem macacos, gambás, então, assim, o silvestre a gente não tem como cercar isso. Então, a gente tem que prevenir aqui na cidade, com cães e gatos, né? Ribeirão teve alguns casos também, né, no último ano, o que dá um alerta em toda a região. Teve, e mais algumas cidades da região andou tendo casos também. E depois de muito tempo sem ter registro, né? Então, por isso que ficou alerta. É. E assim, já teve campanhas mais efetivas, né? Então, o pessoal começou a dar uma relaxada, agora acho que teria que pegar mais firme nisso aí. Porque quando a gente pensa na contaminação, né, olha, meu pet não sai do quintal, fica no espaço da minha casa, não quer dizer que não possa ter um animal silvestre que entre no espaço que contamine esse pet. Lógico, a gente vê aqui dentro da cidade, você sempre vê gambá, morcego tem no município todo, onde tem condição de abrigo e alimentação, eles vão estar presentes, né? E entra em contato com o seu animal de estimação. Perfeito. A campanha começou nesse mês, né? Como é que tem sido aí os índices? Começou no dia 7 de agosto e vai até esse final de semana. Está sendo feita de segunda a sexta, né? Da 1 às 4 em todas as unidades básicas de saúde e na vigilância sanitária também. Perfeito. A gente sempre fala da questão, né, de conduzir o animal até as unidades básicas, né, aqueles de maior porte, os mais irritadios, se tiver uma focinheira, é bom colocar, né, tem que ter alguns cuidados. É importante, assim, o proprietário está ciente que ele é o responsável do animal. A gente está prestando esse serviço, está vacinando, mas ele tem que, se sabe que o animal é bravo, já leva uma focinheira, conduza na coleira para não ter acidentes, né? Eduardo, há algumas problemáticas aí, né, sempre de gerenciamento, né, a questão que a Luciana coloca, né? Ela tem um gatinho que sempre fica ansioso aí dar problema ao transportá-lo no carro. Aí ela pergunta, né, se pode ser retirada a vacina para ser aplicada em casa. No intuito assim de alcançar a meta e conseguir vacinar o maior número possível de animais, a gente está abrindo essa exceção, desde que a pessoa vá ao local, leve uma caixa de isopor com gelo e depois devolva a seringa para ser descartado no local correto. Correto. E até para ficar o registro também dessa vacinação, né? De a pessoa vai receber a etiquetinha ou perfil para colocar na carteirinha de vacinação, tem todo esse cuidado. Tem. Se não tiver carteira, a gente manda a carteira também. O importante é fazer. Né? Perfeito. E, de certa forma, torna prático, né? Porque tem também pessoas que têm um número maior de animais e que sabem fazer o procedimento de vacinação e que podem agir dessa forma. A gente percebe que tem vários casos na cidade, assim, de pessoas que têm bastante animais, até pessoas em sítios e fazendas que fica difícil trazer os animais, né? Então, por isso a gente abre essa exceção para poder vacinar o maior número possível, né, de animais. Perfeito. Todas as UBSs vão estar vacinando até o dia 2. Esses horários que eu te falei, da 1 às 4, são todas as UBSs, a vigilância sanitária, durante a semana. No dia 2 agora, vai ter o dia D, que serão todas as unidades, das 8 às 16 horas,
Além desses pontos, vai ter na praça lá do Colégio Claretiano também vai ser aberto um ponto para esse dia D. Então é o dia de encerramento da campanha, né, mas a gente sempre pede para o pessoal, né, não deixe para o último dia, né, procure antes. Esse dia extra aí é para quem tem problema ao longo da semana em função do trabalho, mas tentar fazer essa cobertura o máximo possível. A gente sabe que, dependendo do horário, às vezes não é mais difícil, mas vamos tentar fazer o máximo possível, né? Até aqui eu queria salientar que, por exemplo, o pessoal aqui na Vila Cruzeiro e na Alvorada está tendo menos adesão à campanha. Então, o pessoal desses bairros tentarem procurar mais também para fazer, porque tem grande número de animais nesses bairros também. Sem dúvida, sem dúvida. É até um alerta aí para a comunidade desses bairros, né, para levar o seu cãozinho, o seu gatinho aí na UBS e fazer essa vacinação. O Henrique colocando, né, no caso das duas associações de proteção dos animais, são fornecidas as vacinas e o pessoal faz direto lá no local. São fornecidas, inclusive a semana passada eu fui com um pessoal novo que vai entrar no esquema de vacina, nós fizemos os animais todos da APASFA. E é fornecida a vacina para as duas associações. A Maria do Carmo aqui também com uma questão interessante, né? E aqueles cães que vivem na rua, né, que a gente já está até acostumado, tem alguns que já são até comunitários. Como é que é feito esse controle? Alguém leva para ter essa cobertura? Na maioria dos casos, onde tem o cuidador, porque sempre tem um animal de rua, mas próximo tem uma pessoa responsável, então a gente vê que vem aumentando esse cuidado aí com os animais de rua também. Perfeito. Tem alguns que é até perigoso aí, né? Porque tem mais de um cuidador, talvez ele leve mais de uma espetada. O perigo é isso, levar mais espetada do que necessita. Né? Exato. Na questão específica aí, vocês também têm sempre um controle da própria vigilância de triagem de animais que morrem no município, né? Para fazer esse controle se de fato houve contaminação. Então esse é um perfil de acompanhamento de rotina. Assim, quando morre animal suspeito, é feito exame para detectar se foi raiva ou não. Então tem essa rotina. Mudou agora de uns tempos para cá, antes a gente mandava a cabeça, agora tem que ser mandado um encéfalo. Então tem uma técnica nova que ainda não foi implantada aqui no município. Perfeito. Guilherme, né, falando dessa questão da responsabilidade dos donos, né, em especial hoje nós vemos que boa parte das problemáticas de saúde estão ligadas muito mais às pessoas que ao poder público. Aí ele cita, por exemplo, a questão da dengue, né, que a pessoa não toma conta do quintal e gera uma epidemia. Com a questão da raiva é a mesma coisa, né? Se a pessoa não cuidar do seu animal, ela pode gerar um problema para toda a cidade. É lógico. E assim, a pessoa já tem que estar ciente que o animal ele tem que ter os cuidados e a pessoa é responsável por isso. O município, você pode ser feito em clínica particular, tudo. O município está disponibilizando gratuitamente isso. Então, acho que é uma oportunidade para quem não pode, tem que aproveitar essa oportunidade, né, para poder vacinar o animal. A Carla colocando, né, se existe alguma reação da vacina e como proceder nesses casos. Reação normal de qualquer tipo de vacina, né? Dentro de 1-2 dias o animal pode ficar às vezes dolorido no local, às vezes ficar um pouco mais quieto, amuado, mas normalmente não passa disso. E é comum mesmo, né? Fica doloridinho na área, então toma cuidado, né, no manuseio mesmo com o animal, porque ele pode ter dor ou até alguma reação ao tocar a área que foi vacinada, mas do resto... É isso, mas é uma reação normalmente branda e assim, a porcentagem é mínima de animais que tem. A maioria não tem reação. Fábio aqui perguntando se tem que ter algum cuidado pré-vacinação com relação à alimentação ou não, tudo normal. Não, desde que o animal esteja saudável, né, e na idade correta, que a gente fala acima de 4 meses para poder vacinar, fêmea não prenha, né? Os cuidados básicos mesmo. Perfeito. Então, no caso de fêmeas, não pode estar prenha acima de 4 meses. E aí não tem idade limite, né? Pode estar velhinho lá. Qualquer idade. A partir dessa idade, todo ano tem que tomar. Perfeito. O Ricardo pergunta, né, se muda a vacina ou não, ou se tem que vacinar por ano porque ela tem uma validade.
Não, a vacina ela é feita, quando é filhote, são feitas as vacinas normais para as outras doenças que não a raiva, e depois o reforço é anual, sendo a de raiva uma vez por ano. Perfeito. Quando se nota, né, a questão da raiva especificamente, é a pergunta do Guilherme, quais os cuidados e quais são os sintomas, né, para a pessoa checar se o animal está com algum problema e procurar auxílio? Tem a raiva clássica, que aí o animal saliva, pode ter convulsões, tudo. Essa já é mais clara de perceber. Mas desde uma mudança de comportamento, às vezes sintoma neurológico, a pessoa já tem que ficar em alerta. Perfeito. Então, a questão de procurar um veterinário assim que tem algum indício, né, para checar mesmo se há alguma problemática. Qualquer suspeita, sempre procurar o veterinário para tirar essa dúvida, né? Perfeito. Nesse dia D, né, no dia 2, queria que você repetisse os locais e os horários de vacinação. Tá, o horário vai ser das 8 às 16 horas, né? Não vai parar para o almoço. Em todas as UBSs, na vigilância sanitária, e o ponto que vai abrir na praça lá do Colégio Claretiano. Né? Perfeito. E ao longo da semana, todos os dias nas UBSs? Todos os dias nas UBSs e na vigilância sanitária. Segunda a sexta, em que horário? Da 1 às 4. Da 1 às 4 para vacinar aí o seu pet e evitar qualquer tipo de contaminação. Augusto perguntando se ratos podem transmitir raiva. Pode. Então a gente também tem que tomar um cuidado redobrado aí nesse sentido, até porque muitas vezes a ração hoje em dia atrai muito os roedores. A ração é um cuidado que a pessoa tem que ter, assim, não deixar à noite o recipiente com a ração, porque atrai. Atrai rato, atrai gambás, então esses silvestres podem passar a raiva para o animal. Toda noite retira os potinhos, guarda a ração. Deixa o animal se alimentar normal, depois se retira e não deixa nada para não atrair. Até porque se estabelece uma rotina de horário de alimentação, o animal entra no esquema. Né? Eles são até mais condicionados que a gente. Né? Eles têm os horários deles de comer, a não ser gato que come enquanto estiver lá, mas cão é sempre aquela... define um horário e vai tranquilo. Né? Acaba disciplinando mais. Eduardo, eu quero agradecer a participação com a gente, salientar isso, né, para todos que nos assistem, da importância de você ter os cuidados com o seu cão e com o seu gato. Está aí todo um leque de possibilidades para realizar essa vacinação. Não deixe de vacinar. É a qualidade de vida não só do seu pet, mas da sua família e de toda a cidade, porque se a gente tem aí um caso que seja de raiva, a gente tem uma grande problemática em toda a cidade. Então, está nas mãos de cada um de nós evitar qualquer problemática com a doença. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, e é o que você falou, vamos prevenir, né, para não termos problemas aí no futuro. No próximo bloco, eu converso com o professor Hamilton. Nós vamos falar um pouquinho do show de calouros da San Genaro e de como você pode fazer para participar, e também de mais atrações musicais aqui no município. Nós voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, a gente fala um pouquinho agora a respeito das atrações culturais do Festival Gastronômico e Cultural de San Genaro e de uma prática que volta ao calendário da festa, que é o show de calouros, aqui na companhia do professor Hamilton dos Santos. Hamilton, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Imagina, boa tarde aos telespectadores da Educadora, e eu que agradeço o convite por estar aqui. Hamilton, pensando aí na volta, né, do show de calouros, o show de calouros marcou várias edições da San Genaro, e esse ano aí, né, a pedido do presidente, do Gustavo, tem essa possibilidade, né, de voltar e agitar um pouquinho da agenda, né, com os nossos talentos locais. Sem dúvida. O show de calouros sempre foi uma atração que deu muito público. Assim, à tarde o pessoal sempre cobrava isso, os músicos também às vezes querendo participar. E esse ano, graças ao Gustavo, com a reunião da organização, resolveram reativar de novo, porém, o show de calouros volta esse ano com um contexto diferenciado. Né? Esse ano, na realidade, não foi nem batizado, vamos dizer assim, como show de calouros, seria show de talentos. Então, foram reservados assim, uma hora de espaço, porque devido a várias atrações que vão estar acontecendo no dia.
Então, o Gustavo deixou lá aberto um espaço de 1 hora e pouco. Então, são 10 convidados, são 10 artistas, né, que foram convidados para participar e mostrar o seu trabalho. Então, não haverá assim, competição. Né? Não é um festival, não é um concurso de música. Então, na realidade, é um espaço aberto para que os artistas vá divulgar o seu trabalho, mostre os seus talentos, né? Quem tem composição vai mostrar sua composição, não precisa ser necessariamente cantar música italiana, não precisa ser necessariamente música cantada, pode ser música instrumental, né? Desde que ele vá mostrar o seu trabalho. Então, esse espaço que a gente vai ter na São Januário esse ano, dedicado realmente a show de talentos. Perfeito. E como você falou, né, cerca de 1 hora, né? Quantos talentos aí a gente consegue encaixar nesse prazo? Então, nós convidamos 10 artistas para estar participando nesse intervalo, até para que também se tenha um tempo razoável, não se tumulte, né, para que cada um possa apresentar tranquilamente o seu trabalho, porque aquele intervalo na passagem de um artista para o outro sempre tem que arrumar um equipamento, arrumar uma coisa ou outra. Então, a gente acredita que esses 10 artistas vão estar, né, bem distribuídos nessa 1 hora e pouco. Perfeito. E qual é a ideia, Milton? Talentos variados, estilos musicais variados? Estilos musicais variados. Então, não existe assim uma regra determinada para ser, precisa ser composições próprias, precisa ser música italiana, precisa ser samba, precisa ser... Não, quer dizer, foram convidados os artistas, são vários estilos, as pessoas que vão estar assistindo vão ter esse privilégio de ver vários estilos de músicas, né? E não só músicas, às vezes, cantadas. Existe também agora uma inscrição, por exemplo, que o convidado vai estar fazendo, por exemplo, uma música instrumental, que é muito legal, por exemplo, está ouvindo também uma música instrumental. Cada artista vai ter a média de 8 minutos, mais ou menos. Então, dependendo do que ele preparar, vai dar para se apresentar, às vezes, de 1 a 2 músicas por cada artista. Perfeito. E a gente percebe o quanto, né, a gente tem possibilidades com os artistas locais, né, e que vai ser difícil, inclusive, triar para esse momento, né? Nós temos assim uma diversidade muito grande, né, na gama, não só de música, né, mas principalmente na área musical, que eu estou mais a par, convivo mais com as músicas. A gente sabe que existe muitas pessoas e, inclusive, esse ano também foi aberto um espaço muito legal para os artistas, vamos dizer assim, que trabalham já com a música, que já tocam na noite. Eles tiveram também a oportunidade de se apresentar nas noites da São Genaro. Foi aberto esse espaço não só para os artistas de fora, mas foi aberto também esse espaço para os artistas de Batatais, que já trabalham na noite. E, mesmo assim, ainda temos muitos artistas que ficaram, que de repente não puderam participar na noite efetivamente, vão estar participando no show de talentos. E ainda ficaram muitos artistas que não houve como ainda encaixar, né, nesse tempo, né, nesse que a gente teve para fazer. Uhum. E porque é exatamente isso, né? A gente tem uma cidade que tem muitos talentos, né? E isso mostra também o potencial cultural, artístico da cidade, mas que é até bacana isso, porque a cada evento, a cada nova ação, a gente pode alterar as atrações. Não, com certeza. Estamos vindo, né, vamos dizer assim, de uma série de eventos. Tivemos aí a festa do padroeiro, né, já tivemos agora a festa do folclore, já estamos entrando agora na festa de São Genaro. Na sequência, vamos ter aí a Feira do Livro. Logo após a Feira do Livro, já vamos ter aí o Café com Viola, que foi possível novamente. Acho que numa outra próxima oportunidade a gente fala sobre isso, mas que foi possível realizar o evento novamente. E o bacana de tudo isso é ver que para cada um desses eventos a gente consegue trazer os artistas, né, para cada um dos eventos, direcionado para cada estilo do evento, né, sem precisar, às vezes, ficar, como às vezes acontece muito nas outras cidades, às vezes não tem os artistas, precisa levar de fora, então ficar repetindo as atrações, sempre os mesmos artistas. Graças a Deus, Batatais, a gente tem essa diversidade e bastantes artistas aí. A Cláudia colocando, né, se vai haver alguma forma de acompanhamento para o músico ou ele tem que levar
banda, equipe, etc. Como sempre, né, a gente sempre bateu nessa tecla que existe pessoas que são intérpretes. E nem todo intérprete, às vezes, se auto-acompanha. Ele precisa, às vezes, de alguém que o acompanhe. Se ele não tiver essa pessoa que faça o acompanhamento, né, a organização da festa dispôs da banda, né, uma banda de apoio que realmente vai acompanhar esses convidados. A Hamilton, Cláudio aqui perguntando como as pessoas podem fazer para se inscrever. Então, as inscrições foram abertas, acho que encerraram agora, ou está encerrando essa semana, né? E qualquer coisa entra, procura o Centro Cultural, se tiver alguma maneira ainda, a gente tenta, né, encaixar ainda os alunos, os talentos, né? Se bem que os 10 já estão inscritos, mas é bom, às vezes, sempre pode haver algum imprevisto, a gente dá um jeito lá de encaixar o pessoal. Então, vá no Centro Cultural, né, me procurem no Centro Cultural, ou então na Maxtom à noite, né, o mais rápido possível, porque essa semana a gente já está até na fase de ensaio, já tirou as músicas todas, né, do pessoal, né, dá uma ligada, se não der para ir lá, liga, né, 3220, 3761, 3220, né, dá uma ligada lá que a gente conversa e vê essa possibilidade. Lembrando também, né, que a gente tem aí dentro dessa dinâmica e que o Festival Gastronômico está procurando cada vez mais interagir com todo tipo de público, né? Nós temos aí uma estrutura musical variada durante todo o festival. E por que a gente fala isso, né? Uma festa ítalo-brasileira, né? Festa italiana, de fato, a gente só tem na Itália, né? Então, ela tem todos essas tratativas aí, porque também hoje, né, na Itália, se for pensar, tocam também todos os ritmos, né? Então, ter essa possibilidade de brincar aí com a estrutura. Essa proposta eu acho assim, muito, muito interessante, né? Até porque, como você mesmo disse, abre um pouco mais o leque de não ficar só na parte da Itália, não que isso não seja importante, mas como a gente também está no Brasil, essa fusão de culturas é muito interessante, porque dentro da própria festa você tem a possibilidade de aprender, de ver a cultura da Itália, mas também de trazer um pouquinho dentro do que a gente tem da cultura brasileira e o que foi adequado através dessa cultura italiana, né? E a gente vai ter isso, por exemplo, aqui no dia 16, que é o dia do show de talentos, por exemplo, a abertura lá do almoço, por exemplo, com cisco no zóio, né? Que é a parte do chorinho, que é a parte do almoço, por exemplo, né? Que vai dar essa diversidade. Logo na sequência, a gente vai ter aí o show com a Amélie Francis, né? Que vai trazer as músicas italianas, né? Vai ter um apanhado assim dos sucessos italianos e também um tributo para Laura Pausini, né, que eu me esqueci, ela vai fazer um tributo para Laura Pausini. Então, quer dizer, tudo isso, acho que contribui para o enriquecimento da festa. Perfeito. E, de fato, né, é a possibilidade também, e esse ano a gente tem visto isso, uma participação grande também, além do show de talentos, dos talentos locais ocupando o palco em vários momentos, né? Quando a gente fala aí, nesse sábado, de ter, né, Cisco no Zóio, de ter Meli, de ter depois o Paulinho, né, à noite, junto com o Giba do Pandeiro, né? Isso, tem o Coral do Claretiano. Coral do Claretiano. Então, é um grande palco para os mais variados talentos locais. Olha, para quem trabalha assim, na área de música, que toca, etc., talvez esteja mais a par do que propriamente o ouvinte. A estrutura de palco, a sonoridade, o equipamento, ela é 80% do sucesso do show, do evento. Então, às vezes, se tem essa ideia equivocada, porque o artista, a gente fala amador, né, no caso, mas não tem nada de amador, a pessoa só não está na mídia, mas ela também estuda, ela também ensaia para poder fazer a apresentação. E se ela tem um palco com a mesma estrutura que tem o profissional, com certeza ela vai fazer um grande show, né? E isso em todos os sentidos. Então, a festa de São Genaro, ela possibilita isso, né? Porque o mesmo artista que vai subir no palco com o mesmo equipamento vai tocar também
o talento, de repente, que ele não está na mídia. Então, a gente vai ver esse equilíbrio, né? A gente vai ver que os artistas são bons, né? Isso dá qualidade, inclusive, ao evento. Sem dúvida. Porque é um palco, eu acho que foi bem o que aconteceu também com o nosso Festival de MPB, entre outros eventos, né? Você tem uma estrutura de palco montada que está igual para todo mundo, né? Uma estrutura de som, de iluminação. Então você pega artistas consagrados e o nosso talento local, o pessoal que está começando aí, que é o seu lugar ao sol, e põe na mesma estrutura. Então você compara e às vezes a gente chega a essa conclusão, né? Que nós temos talentos locais tão bons ou melhores que muitos talentos consagrados aí. Não, com certeza, né? Pegando o seu exemplo, por exemplo, do festival, entre tantos, né, que me ocorreu agora de momento, por exemplo, vamos pegar de exemplo aí, por exemplo, o Rodrigo Ventolini, né, que já tem a banda, quando subiu naquele palco lá, por exemplo, que ele aprontou ali com a galera, que de repente, usando aquela estrutura de som, e de repente as pessoas não conheciam, né? E teve outras, né, muitos outros que subiram em cima do palco, até concorrendo, por exemplo, que a gente nem conhecia, de repente subiu lá no palco, todo mundo ficou assim, né, ele faz isso, etc. Né? Quer dizer, às vezes a gente vê a pessoa tocando um violãozinho aqui, sentadinho na praça, é uma coisa, mas ele subir em cima do palco com toda aquela estrutura, a gente vê que o negócio que vale ali, né? O artista está ali para isso, né? Hamilton, também se percebe aí, né, o quanto os anos anteriores, né, com o espaço que ainda era de calouros, ajudou aí em destacar várias pessoas, né? E eu acho que tem uma coisa interessante também nesse espaço, é o de fazer contatos, né? O quanto de bandas ou de pessoas que depois passaram a tocar juntas porque passaram pelo palco do Festival Gastronômico. Não, com certeza, né? Porque quando se faz, por exemplo, um evento dessa forma, às vezes a pessoa nem tem a banda, está sozinho, mas como ela tem que se apresentar, ela vai lá, procura um amigo e acaba formando ali um grupo para poder se apresentar e mostrar o seu trabalho, e daí é que realmente vai surgindo os grupos, e mesmo que esse grupo não permaneça, às vezes só é feito provisoriamente para aquele evento, mas de repente acaba o evento, ele acaba se interagindo com o outro, o grupo que participa de um, de repente acaba montando com o outro, né? E essa rotatividade vai indo e as coisas acabam crescendo. Eu acho que é isso que faz com que a cidade também tenha esse grande número de pessoas, assim, de artistas, de músicos, né? Uhum. E isso é bacana também em Batatais, né? A gente tem uma gama de muita gente talentosa e acaba vendo isso, né? O intercâmbio entre os músicos também é muito bacana e existe muita generosidade no meio musical, né? Diferente de outros lugares que nós vemos, né? A quantidade de bandas, de parcerias que existem, a maioria dos músicos toca em mais de uma formação, porque existe essa rede musical muito boa. Hoje eu acho que é até uma tendência, né, de não estar fixo exatamente em uma banda só, né? Porque às vezes a pessoa ela gosta de vários estilos e a banda, vamos colocar aqui um exemplo, uma banda de rock. De repente ela tem um serviço de rock, mas na semana seguinte ela não tem o serviço, mas o baterista tem um serviço para tocar MPB no outro lugar. Quer dizer, se ela ficar presa na banda de rock, ela vai perder um serviço. E aí ela acaba trabalhando com as duas bandas e assim eles vão fazendo essa troca, essa engrenagem, e o negócio vai tocando, e a gama vai crescendo, e todo mundo trabalha, e todo mundo tem campo para mostrar o seu trabalho, né? Uhum. E uma questão interessante aqui é também a questão das formações dos grupos, né? Que também pegam várias faixas etárias, né? A gente tem combinações também nisso, né? A gente estava falando aí do Cisco no Zóio, né? Que pega músicos experientes, músicos iniciantes, todos numa composição e que faz um som extremamente interessante, né? E que agrada a todos, né? Então, nós temos esse privilégio de ter em Batatais escolas de músicas, né? Nós temos as particulares, temos aí o Centro Cultural, e nessa gama de escolas, principalmente um dos responsáveis aí pelo Cisco no Zóio, que é o maestro João Bosco, né? Ele tem essa possibilidade, por exemplo, de trabalhar os alunos e preparar, por exemplo, para tocar
no grupo de chorinho, né? E isso não acontece só com ele, isso pode acontecer em qualquer outras escolas, ou particulares ou não, mesmo no Centro Cultural, que a gente tem lá o núcleo, né? Tem o pessoal do Guri, que também vira e mexe. A gente tem alunos prontos para poder estar participando desses trabalhos. Então, todas essas escolas, todas essas coisas possibilitam essa integração, e principalmente no caso do Cisco no Zóio, por ser uma música caracteristicamente de raiz brasileira. Então, o que está acontecendo é tipo uma volta onde os jovens praticamente redescobriram o chorinho. E aí o chorinho acabou abrangendo assim essa gama de faixa etária muito diversa, né? Desde o garotinho hoje, às vezes de 12 anos, aprendendo a tocar bandolim, cavaquinho, passando ali aprendendo o chorinho, até as pessoas mais adultas, né, que já conheciam o chorinho, vão passando essas experiências para os mais novos. Uhum. Com relação ao aprendizado, né, Hamilton, você está há anos aí direto nessa lida de formação. A gente percebe exatamente isso, né? Muitas vezes as pessoas interagem num primeiro momento com a música, mas veem que não é aquilo. Mas Batatais parece que está acima, né? Quando a gente pensa a quantidade de programas musicais que a cidade tem, né? Com o núcleo musical tradicional, com o Guri, com as escolas de música, é um berço mesmo para quem quer trabalhar com a música, ou mesmo aquele que tem um interesse só de lazer, né, de ter esse prazer com a música. Tanto é assim que nós já temos em Batatais a Faculdade de Música na Claretiana, né? Ela é licenciatura, né, mas é uma faculdade de música e tão boa quanto qualquer uma outra da região, que as pessoas pensam, né, que vão fazer, nem precisam sair, estão aqui e vão fazer. Então, existe essa demanda muito grande. Eu acho que já está até na hora além da licenciatura, né, já ter o curso de instrumento, que eu sempre me esqueço o nome aqui, tem a licenciatura e o... Bacharelado, sempre esqueço o bacharelado. Acho que já está na hora de se ter o bacharelado, que a gente tem também o público para isso, que, aliás, acho que a maioria dos músicos, quando procuram os cursos de música, ele procura pelo bacharelado, né? Mas talvez pela falta de informação ele acaba fazendo licenciatura, que pensa que é a mesma coisa, e enfim, né? Mas acho que já está na hora também de ter esse bacharelado, até por essa gama de recursos que a gente tem de escolas de músicas e por aí. Eu acho que já está nós já chegamos nesse patamar, né, de ter. Eu acho que já estamos merecendo aqui uma faculdade aí com curso de bacharelado, ou talvez até um conservatório mais amplo. A gente tem aqui a Moderarte, que é especializada em piano, mas eu acho que já está na hora de ampliar isso também, né, de muitos instrumentos. E o que eu percebo dentro da sua pergunta é que, às vezes, falta mais uma questão de informação. Uhum. Né? Por ter diversos estilos de música, a pessoa, às vezes, se liga naquele universo, mas a hora que ela passa a ter contato com outros músicos de outros setores, por exemplo, ela acaba percebendo coisas muito bacanas, do qual, de repente, não é que ela não gosta, ela não conhecia. Aí ela passa a conhecer, passa a gostar, e aí começa a se dar o crescimento musical. Perfeito. Com relação, a gente estava falando aqui do Festival Gastronômico, né? Acho que a gente pode até adiantar um pouquinho. A gente tem coladinho aí Feira do Livro, e colado com a Feira do Livro, aproveitando a estrutura, o Café com Viola, também, que é um palco para atrações locais, né? E muitas vezes as pessoas comentaram nesse ano assim, por que não ter espaço sertanejo na San Genaro, né? Porque uma semana depois que termina, já tem o Café com Viola, exclusivamente com sertanejo. Inclusive, foi uma das coisas que nós conversamos lá, né, com o Gustavo, né? Não é que não pode ter música sertaneja na San Genaro, né? Mas exatamente logo na sequência, já viram o Café com Viola, né? Acho que não teria também muito sentido a gente carregar isso, até porque no Café com Viola já é um evento exclusivo da música caipira, da música raiz, né, da música sertaneja. Então, todas essas duplas, o pessoal do sertanejo,
que eventualmente poderiam se apresentar na San Genaro foram convidados para ir para o Café com Viola. E aí a gente abriu um espaço maior para os outros artistas também na San Genaro, né, dos outros estilos que cabe dentro da San Genaro, mas de repente não dá para levar para o Café com Viola. Acaba atendendo a todo mundo aí, e até para não ficar redundante, né? Você tem um artista uma semana, 2 semanas depois você tem o mesmo artista em um outro evento. Exatamente, como a gente estava falando anteriormente, nós temos essa possibilidade, por exemplo, de fazer esses vários eventos e não de estar repetindo esses artistas, né? De variar esses artistas, de possibilitar ao público as atrações variadas, né? Também, para a gente fechar aqui nessa questão, então, show de talentos da San Genaro no dia 16, né? Lembrando que é logo após as atrações do almoço, né? O almoço a gente vai ter qual a programação? Isso, a gente tem o almoço, possivelmente, eu não tenho aqui de memória exatamente o horário com precisão, mas o almoço... A partir das 11 horas? 11, meio-dia, por aí já deve estar rodando o almoço. Logo da sequência, fazendo o almoço ali, né, junto com o almoço, tem que é o Cisco no Zóio, né? Então, terminou ali o almoço, nessa sequência com o Cisco no Zóio, já entra o show da Meli, né, da Meli Francis, né, fazendo esse tributo aí para Laura Pausini. E aí sim, terminando o show da Meli Francis, aí começa o show de talentos. Perfeito. E aí o show de talentos entra aí um pouquinho à tarde, né? Entra à tarde. Então a gente tem um sábado um pouquinho mais estendido de programação de San Genaro. Isso, a gente possivelmente vai aí até umas 3, 4 horas mais ou menos, né? Calculo por aí, entre o show da Meli com o show de talentos, né? Aí tem uma pequena pausa, aí a gente retorna depois com o jantar, né? Com o pessoal do Coral da Claretiana. Aí entra o Giba do Pandeiro e o Paulinho Melo, né? Fazendo tipo o pré-show. Ele é o Ivano, italianíssimo, né? Isso. Dando a cara italiana do Festival Gastronômico e Cultural nessa possibilidade. Então, no almoço a gente tem um pouquinho de italiano, né, com a Meli, e à noite com o Ivano, fazendo essa ponte aí. Chorinho também no almoço, junto com o Cisco no Zóio, à noite o Paulinho, junto com o Giba, fazendo um pouquinho aí do samba, de alguns clássicos da MPB, e dando todo o tempero aí para o nosso festival. Exatamente, uma mistura fina. Perfeito. Hamilton, eu quero agradecer a presença. Nós voltamos a conversar daqui a um tempinho aqui falando do Café com Viola, de toda a programação desse evento, né? Parabenizar pela dedicação aí, sempre abrindo espaço para os músicos locais, fazendo esse meio de campo, né, seja no palco alternativo da Festa do Leite, com o show de talentos da San Genaro, auxiliando aí no Café com Viola, mostrando realmente o profissional dedicado que você é e que vai além da sua questão aí como professor, mais de fazer essas parcerias e propiciar o espaço para todos os talentos locais. Imagina, eu que agradeço aqui pelo convite. E quero agradecer também a toda a equipe, a comissão da San Genaro, em nome até do Gustavo, que confiou em mim essa missão, né, de estar organizando o show de talentos, né, e retomando, assim, a gente está retomando aí com tudo, com essa nova estrutura, com essa nova cara, que eu acho que vai dar muito certo, né, que uma visão particular, que eu acho que a maioria dos músicos também pensam assim, que é quando se faz, de repente, um festival, um concurso, muitas pessoas ficam meio receosas, porque dizem que a música é arte, a música não se compete, né, e aquela coisa. Então, agora a gente abriu esse espaço dentro dessa visão, possibilitando a todo mundo. E sempre que eu posso, eu procuro sempre divulgar e levar realmente os artistas da cidade. Né, eu conheço, assim, tenho esse privilégio de conhecer a maioria, de conviver com a maioria desses artistas, então a gente está sabendo que vai ter um evento e eu tendo essa oportunidade de encaixar esses nossos talentos nos eventos para que as pessoas conheçam, estou eu lá fazendo o serviço de coração, com certeza. Maravilha.
Bom, falando em Festival Gastronômico e Cultural de San Genaro, tá certo? Nesse ano o festival abriu um espaço dedicado às famílias, tá certo? Então você que quer contar um pouquinho da história aí da sua família, da origem italiana aí da sua família, pode adquirir aí um banner. Você leva aí de 1 a 3 fotos lá no Gino Letreiros, tá certo? E aí vai ser confeccionado um banner, né, ao valor de R$200. Todo o lucro da arrecadação desses banners vai para a parte social da festa, vai para as entidades que realizam o Festival Gastronômico e Cultural de San Genaro. Tá, esse aí que é o da minha família, tá certo? Então você pode participar, esses banners vão decorar o Festival Gastronômico e Cultural de San Genaro, e ao final da festa o banner volta e é entregue para a família. Então você aí que quer divulgar um pouquinho das suas origens, né? E mesmo quem não tem a foto antiga, que quer colocar a foto de hoje da sua família aí que tem o nome em italiano, pode levar a foto lá, as meninas fazem o escaneamento da foto na hora, tá certo? Você já leva a foto de volta, auxilia aí com essa taxa e colabora com as entidades mantenedoras do Festival Gastronômico e Cultural de San Genaro. Lembrando que toda a verba arrecadada com o festival vai para as obras assistenciais das entidades que participam da San Genaro. Nós vamos para o intervalinho, na sequência nós temos matéria aqui no Educador Entrevista, tá certo? A respeito de um concurso de redação em que os jovens da Fundação Casa, 15 jovens, estão participando desse concurso. Matéria do companheiro Antônio Claré na sequência do intervalo. O concurso visa levar reflexão sobre esse encarceramento maciço que ocorre hoje no Brasil. 620 mil pessoas encarceradas, presas no Brasil. Dessas 620, 250 mil sequer foram julgadas e continuam presas. Então, será que a gente está no caminho certo? Será que é isso mesmo? Será que a gente vai prender? Porque tem assim aquela fala aqui no Brasil que não se pune, que o crime passa, né, despercebido, que a impunidade é solta. Será mesmo que com 600 mil presos, a quarta maior população carcerária do mundo, será que não se pune mesmo? Ou nós estamos punindo errado? Então fica aqui nesse concurso a ideia de levar essa discussão para as escolas, para os alunos, para os professores, e buscar novas alternativas de penalização, de responsabilização, que não são as prisões ou as medidas socioeducativas. Por exemplo, as medidas socioeducativas, a internação, que é no caso aqui da Fundação Casa, é a última medida, é a medida mais drástica que tem com os adolescentes. Nós temos a advertência, a prestação de serviço à comunidade, né? Temos a liberdade assistida, dentre outras. Todas essas medidas poderiam ser aproveitadas e realizadas com muito mais efetividade, por um custo muito menor, sem que o menino tenha, já na primeira vista, ter que vir para uma internação. Bom, e o concurso ele foi realizado em 2 categorias, parece que redação e uma outra categoria também que envolveu vários profissionais. Exatamente, nós participamos em 2 categorias. A primeira categoria foi a categoria de redação. 15 adolescentes fizeram redações abordando esse tema, depois de algumas aulas, algumas palestras, e eles escreveram, a gente vai enviar para lá, eles vão analisar essas redações. E a segunda categoria, né, que foi a categoria da gente apresentar isso para a comunidade, como levar isso para a comunidade. E como que a gente pensou, como que a gente faz isso, sendo que os adolescentes estão aqui, estão internados, não podem sair daqui. Conversamos com a doutora Adriana, que é a juíza da Infância e Juventude, que nos dá muito apoio. E a gente, com isso, ela nos autorizou, os meninos foram para a comunidade, nós fomos na Casa Abrigo, os meninos prepararam aqui uns caderninhos, uns presentes, eles levaram na Casa Abrigo para trabalhar com a criança a questão da humanização, direito a essa humanização. Foram entregues folders na cidade toda, nos órgãos públicos, sobre essa questão, para levantar essa discussão. Nós fizemos a feira de profissões, nós trouxemos vários profissionais, fotógrafos, trouxemos mecânico, para mostrar também o direito que todos eles têm, né, que todos têm, a profissionalização. Então são várias vertentes. Nessa segunda etapa a gente está concorrendo levar esses prêmios. O resultado não saiu ainda, e caso vocês sejam os vencedores aí, pelo trabalho que a gente está vendo, está muito bonito. Os prêmios são bons? Os prêmios são ótimos. O prêmio é R$10 mil para a equipe pedagógica poder comprar materiais pedagógicos, a gente melhorar o nosso trabalho aqui.
e os alunos, aqueles que ganharem, forem premiados, no final ganham um tablet. E os professores também ganham um tablet. Bem, eu estou aqui ao lado de um dos jovens, dos 15 jovens que participaram desse concurso. Vamos dar o nome a ele de Antônio. Antônio, você participou do concurso de redação ou o que foi? Você fez quase tudo dentro do concurso? De tudo a gente faz sempre um pouco, sempre procurando ajudar um pouco mais para ter um resultado bom aí, para a sociedade poder se conscientizar um pouco mais desse trabalho, desse tema que é mais direitos e menos grades. É um tema meio pesado assim, né? Mas como é que foi desenvolver isso? Assim, no começo é meio complicado, assim, eu mesmo não sabia, assim, como o tema, assim, falar sobre o que era. Mas com a ajuda aí dos pedagógicos, das palestras que a gente teve, conseguimos desenvolver uma coisa boa. José, você participou só da redação? Só da redação. E como é que é? Você é bom para desenvolver redação, temas, como é que é? Um pouco a gente aprende cada vez mais, né? Mas com o tempo a gente vai aprendendo cada vez mais e dá para diminuir um pouco. E esse tema que foi proposto aí para esse concurso, foi difícil? Foi um pouco, né? Mas não tanto, assim. Vai estudar bastante, que aí tudo dá certo. Você tem facilidade para estudar, para aprender? Tem. Tem quantos anos? 18. 18 anos. Aham. E você também confia no seu trabalho, no trabalho da equipe aí, dos organizadores, dos coordenadores, de vocês que fizeram o concurso? Confio bastante. Que também isso aí sirva para nós uma lição de vida, né? Alessandra, foi difícil preparar os jovens aí para participarem desse concurso? Não, porque eles gostam. Tudo que é relacionado a projeto pedagógico, eles gostam muito de trabalhar projetos pedagógicos. E é um tema que é muito fácil para eles, porque aqui o tema Mais Direito, Menos Grades, eles já estão nas grades, né? Então, é um tema que, quando se fala em grades, se pensa em direitos, né? Então, para eles, foi um tema adequado, foi um tema proveitoso para eles. Antes você fez uma preparação? Sim, os professores conversaram com eles, professor de português, recebemos visita de palestrante, né, da cidade, que trabalha como advogado, conversou com eles sobre o tema. E nós, agentes educacionais, auxiliamos eles também. Mas eles tiveram dificuldades, mas foram todas superadas. Bem, e você viu então o trabalho desses 15 jovens aqui da Fundação Casa participando desse concurso, aguardando agora com expectativa o resultado que vai dar bons prêmios aos vencedores. Porque afinal de contas, o que o Brasil precisa é mais direitos e menos grades. Com imagens de Paulo Tolentino, reportagens Antônio Claré para o Cidade na TV. Tá certo, né? A gente parabeniza aí pelo trabalho do pessoal da Fundação Casa, nesse trabalho sério de recuperação desses jovens, mostrando que com oportunidade, de fato, a gente pode fazer um belo trabalho de resgate social, tá certo? Recadinhos finais aí, reafirmando, né, a você que quer participar com a memória da sua família do Festival Gastronômico e Cultural de San Genaro. Nós temos a possibilidade aí com um banner, né, com fotos e imagens da sua família. Você que tem aí descendência italiana e quer divulgar um pouquinho dessa história, pode procurar lá o Gino Letreiros, tá certo? E vai haver a confecção de vários banners para as famílias interessadas ao valor de R$200. Toda a renda arrecadada com os banners vai para as entidades participantes do Festival Gastronômico e Cultural, né, aí ajuda a bater nos custos da festa e aumentar a rentabilidade e fazer com que os projetos sociais das entidades que participam do Festival Gastronômico e Cultural sejam intensificadas. É uma maneira de fazer um resgate histórico, de auxiliar aí na nossa tradicional festa. Esses banners vão ilustrar a festa, vão ajudar na decoração da festa e ao final são direcionados às famílias que os produziram, tá certo? O programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV. Você fica agora com a programação da TV Brasil.